nosso convidado é um imperador de 1000 faces. Tem contradições dentro da historiografia e que muitos ocidentalistas temem. Ele, que nasceu com o nome de Temujin no ano de 1162, em montanhas de Khenti, na Mongólia, já tendo o cargo de herdeiro Yuzugai do clã dos Borjins, a mais antiga família da nobreza do reino mongol, e que se casou com Boerte, filha dos chefes dos Kungurates, poderosa tribo aliada, e seguiu os costumes mongóis, ficando com a família da noiva. Teve uma vida e tanto, e muito conturbada. Nem após a sua morte ele descansou. Gengis, seja muito bem-vindo. Acredito que a viagem tenha sido longa, mas me conta, como foi sua infância, como foi a convivência com as tribos? Diga pra gente. Boa noite, Gabi. Primeiramente é um prazer estar no seu programa na noite de hoje. Então, quanto à minha infância, eu me lembro apenas de fatores importantes, já que faz muito tempo da minha morte, quem dirá meu nascimento, né? Mas eu me recordo bem das crianças brincando comigo nas tendas e da convivência em tribo naquela época, né? Tudo era muito incerto. Em um momento nós vivíamos pacificamente, em outro já estávamos em combate. Naquela época havia uma prática muito comum, que era o rapto de mulheres, né? Devido à escassez de mulheres em nossas tribos, era muito comum que mulheres de tribos rivais fossem raptadas. Inclusive foi assim que meu pai conheceu minha mãe. Certo dia ele estava cavalgando com os meus tios, avistou uma carruagem e raptou a moça que estava dentro dela. Futuramente ela veio ser a minha mãe. Gengis, você perde seu pai muito novo e logo já tem que lidar com muitas responsabilidades. Como é que isso funcionou pra você? Conta pra gente. Bom, apesar de eu não me recordar muito, eu tinha apenas 9 anos quando meu pai morreu, mas foi muito difícil para mim, para minha mãe, para os meus irmãos, porque nós fomos expulsos da nossa tribo que a gente vivia depois da morte dele e passamos por muitas dificuldades depois disso. Mas meu pai conseguiu deixar tudo arranjado, inclusive meu casamento com a Boerte. Que a gente tá falando de família, né? Me conta como é que você conheceu, como é que foi sua relação, assim, no início com a sua esposa. Como é que você conheceu ela? Conta pra gente essa relação aí. Bom, quando eu fiz 16 anos, né, eu fui até ao clã de Boerte para cumprir o casamento que meu pai tinha deixado arranjado. E com isso eu fui ganhando uma influência no clã dela. E para expandir ainda mais essa influência, que era o meu objetivo, né, eu fui aos chefes ao qual o meu pai foi ligado quando era vivo, e com isso eu prometi a eles vassalagem. Mas antes disso, teve um fato que eu quero compartilhar com vocês. Foi um acontecimento que, logo depois do meu casamento, a minha esposa foi raptada. E com isso, eu e um grande amigo meu, Togril, nós fomos até a tribo rival que tinha sequestrado ela e reconquistamos ela. Só que ela veio grávida de lá, mas eu criei o filho como se fosse meu. Foi a sua imagem pra família depois disso? Como é que foi? Como é que isso ficou? Conta pra gente um pouco melhor isso. Depois desse acontecimento foi só vitória. Cada vez mais eu fui conquistando mais influência em outros clãs, em outras tribos. Fui cada vez mais sendo mais influente, conquistando mais territórios. E até que em 1197 eu recebi o título de Gengis Khan, que significaria o grande mestre, né, nas línguas ocidental. E até hoje sou muito honrado pelos meus feitos. Então, assim, deixando um pouco de lado família, casamento, eu ouvi dizer que você já chegava matando todo mundo, destruindo cidades. Como é que era você em ação no seu trabalho, fora a família? Eu diria que isso é mais uma questão de perspectiva, né, Gabi? É mais uma perspectiva ocidental sobre as minhas conquistas. Eu era um conquistador como qualquer outro. E ao conquistar terras, a gente sabe, mortes podem ocorrer. E o meu exército era, sim, muito forte. Nós usávamos a força para concretizar o nosso poder. Mas eu diria que isso é mais uma questão de perspectiva. Nós ainda nos dávamos alternativas a eles, né, ao conquistar essas novas terras. Por exemplo, nós dávamos a eles a opção de fazer parte do Império, com isso cedendo terras, pagando impostos,
dando também umas de suas mulheres para casar com os de nossos guerreiros, ou nós poderíamos saqueá-los e destruí-los. E geralmente eles sempre escolhiam a primeira opção. O Império, me conta melhor. O que você acha disso tudo? Bom, eu acho uma sacanagem, né, Gabi? Eu acho que, além de ser muito preconceituoso, é bem injusto, né? Porque não falam a mesma coisa de outros conquistadores. Tenho certeza que a conquista deles não foram pacíficas. Eles também tiveram que fazer sacrifícios. Então, por que fazem questão de pintar a minha imagem como esse monstro, ao invés de falar das minhas grandes conquistas, de falar do grande conquistador que eu de fato fui? Agora tá acabando nosso tempo, estamos finalizando. A gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. Te lanço a pergunta, você me responde, beleza? Qual é o seu maior medo? Ah, cair do cavalo, me ralar. Qual é o seu maior sonho? Com certeza derrubar a muralha da China. Seu maior legado é? Eu acho que o meu maior legado foi construir um maior império em terras contínuas da história. O maior império que o mundo já viu.